Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Nesta Semana da Pátria, véspera de feriado de 7 de setembro, nós estamos com Além da Notícia aqui direto de Brasília e uma semana em que queremos falar de um assunto atualíssimo e que, em meio a estas eleições que o Brasil inteiro, esse clima de eleições que o Brasil já está vivendo e que os políticos todos estão envolvidos em suas bases, provavelmente terão que voltar nas próximas semanas a Brasília para votar em um assunto importantíssimo, um tema importantíssimo, o Código Florestal, uma medida provisória ao Código Florestal, porque estava previsto para ser votado nesta semana e por falta de quórum não aconteceu. Bem, qual a importância de se votar esse código em meio a este clima eleitoral? E o que ele pode influir também na nossa vida, no meio ambiente em nosso país? É o que vamos conversar hoje aqui em nosso programa com o advogado Raul Vale, Raul do Vale, especialista em meio ambiente. Seja bem-vindo, Raul, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Raul é assessor jurídico do Instituto Socioambiental ISA, coordenador do Programa de Política e Direito e membro do Comitê Brasil em Defesa das Florestas. Esse trabalho já é feito há muito tempo, Raul? Sim, o Instituto Socioambiental é uma organização não governamental, uma associação civil sem fins lucrativos que existe desde 94. A gente sempre atuou com temas socioambientais no Brasil, a gente trabalha com populações quilombolas, indígenas no Brasil e trabalhando sempre também aqui em Brasília, monitorando o Congresso Nacional para tentar aprovar projetos que sejam interessantes para a população, para o meio ambiente brasileiro ou, por outro lado, tentando evitar projetos ruins, como é o caso, infelizmente, do Código Florestal que foi aprovado e nós tivemos intensamente envolvidos, enquanto ISA, enquanto Comitê Brasil em Defesa das Florestas, que é uma coalizão de mais de 50 organizações que tem a CNBB, a CUT, Via Campesina, várias organizações de pequenos agricultores, várias organizações ambientalistas, que a gente tentou e continuamos trabalhando evitar um prejuízo maior, porque é disso que se trata esse caso do Código Florestal. Bom, Raul, o Código Florestal já foi aprovado, sancionado pela presidente Dilma. Por que está gerando ainda toda esta polêmica nos debates, nas discussões, que após esta votação houve o quê? Uma rejeição de muitos grupos como esses que você acaba de citar, e aí foi proposto uma nova mudança já naquilo que foi aprovado, é isso? É uma coisa de fato complicada e, digamos assim, uma novidade até no regime democrático brasileiro. Eu não me lembro, eu sou advogado, já estou há 16 anos formado, eu não me lembro de uma lei ter saído tão remendada como essa. O Código Florestal foi aprovado em maio desse ano pelo Congresso Nacional, em abril desse ano, na verdade, pelo Congresso Nacional, depois de 2 anos em que o Congresso Nacional se debruçou sobre o tema, fez 1000 audiências, teve um intenso debate, foi para a presidente Dilma, era um projeto muito ruim, um projeto que traz muitos retrocessos para a legislação ambiental brasileira, para a defesa dos rios, das nascentes, que é disso que trata o Código Florestal, das florestas brasileiras. Houve uma intensa campanha, uma campanha que eu mesmo há muitos anos não via na sociedade brasileira, pedindo para a presidente Dilma vetar o projeto, porque ele é um projeto pernicioso. Atores de televisão, cantores, até cartunistas, o Maurício de Souza fez um quadrinho da Mônica pedindo para Dilma vetar. Enfim, a presidente teve um apoio político da sociedade para vetar o projeto, mas ela, infelizmente, optou por não vetar. Por quê? Agora eu vou te perguntar, por que a presidente, com toda essa campanha social, contrária a esse código, mesmo assim, ela sancionou esse código do jeito que chegou lá na mesa dela? Porque ela, por outro lado, foi pressionada por sua base parlamentar, Então, a gente tem hoje um governo de coalizão, que tem o PT, PMDB, vários partidos hoje, são poucos os partidos da oposição hoje, quase todos são situação, apoiam a presidente Dilma, mas em várias questões não seguem orientação necessariamente do Planalto, E esse foi um caso, então, que a bancada ruralista, quem que é a bancada ruralista? São os parlamentares ligados ao agronegócio no Brasil, São parlamentares, portanto, financiados por empresas do agronegócio, ou eles mesmos, proprietários de terra, eles mesmos, fazendeiros que têm interesses próprios, nessa questão, que estão espalhados em vários partidos,
né? Ou seja, partidos da esquerda à direita, e, portanto, vários deles, uma boa parte deles, são da base do governo federal, são da base da presidente Dilma, e eles que aprovaram esse projeto no Congresso, tiveram um trabalho intenso e conseguiram aprovar esse projeto, que é um projeto, do meu ponto de vista, muito ruim, mas que favorece, digamos, os interesses particulares e imediatos desse grupo, pressionaram a presidente para que ela sancionasse. Falaram, olha, se não sancionar isso daí, você vai ter problema em outras votações que são mais importantes para o Planalto. E, de fato, a conclusão que a gente chega, tendo acompanhado esse caso todo, é que o Palácio do Planalto, a presidente Dilma, não colocou esse assunto como prioridade, né? Não tratou ele com a importância que ele deveria ter. E agora estamos vendo essa consequência. Então ela sancionou o projeto, assinou embaixo, vetou algumas coisas, poucas, né? E editou uma medida provisória para complementar a lei que ela sancionou. E então, essa medida provisória está sendo discutida agora. Então, esta medida provisória... A presidente deve ter percebido o seguinte, ela mesmo aprovando, ela percebeu uma grande rejeição da sociedade a esse código, não é? Exatamente. E aí, por isso, ela mesma tomou a iniciativa de propor uma medida provisória para amenizar o prejuízo, não é isso? Exatamente. E é essa medida que está em debate agora. Exatamente. Deixa eu te perguntar o seguinte, esta lei aprovada, esta lei antes de ser aprovada, esse Código Florestal antes de ser aprovado, nós tínhamos um código antigo que protegia rios e florestas e que estava em vigor desde 1965. Foi esta lei que foi modificada. Exatamente. Pela bancada ruralista no Congresso Nacional. Eu, todas as vezes que eu via, de forma leiga, falar em bancada ruralista, pensava que eram os maiores defensores da terra, os maiores defensores dos rios, os maiores defensores do meio ambiente, mas não é isso, né, Raul? Não é. Eles, inclusive, durante todo o debate, alegavam isso. Falaram, não, olha, nós somos proprietários de terra e, portanto, somos os maiores interessados em defender o rio, porque a gente sabe que a gente precisa de água para o gado beber, para irrigar nossas lavouras, né? Então, quem é mais interessado em proteger uma nascente, um rio, do que o produtor rural? No que eles têm razão. Mas eles não atuaram dessa forma, ou seja, falaram isso no discurso, mas na prática, na hora de votar, na hora de propor emendas, fizeram as coisas piores que eu vi em matéria ambiental em muitos anos. Para ter uma ideia, só para ter uma ideia, agora nessa votação da medida provisória, a bancada ruralista conseguiu aprovar uma medida que depois foi revertida, mas que retirava a proteção aos rios chamados intermitentes. O que é um rio intermitente? É simples, qualquer um sabe no Brasil, é um rio que durante uma parte do ano não tem água. Quem é da Caatinga, quem é do sertão nordestino, quem é mesmo do Cerrado, do Tocantins, de Goiás, sabe que tem muitos e muitos rios e riachos que durante uma parte do ano, né, no auge da seca, não corre água ali. Por quê? Justamente porque está faltando água, não chove tanto, falta água. E o que eles fizeram? Desprotegeram. Pode desmatar esses rios, não precisa ter mais proteção nenhuma. O que isso vai causar? Vai causar que esses rios, que às vezes têm 2, 3 meses sem água, vão passar a estar 6, 7 meses sem água, porque ao tirar a proteção, ao tirar a floresta, que é o que faz infiltrar a água, alimentar o lençol freático e fazer com que esse rio tenha água, você está piorando o problema que ele já tem. Em vez de estar resolvendo, está piorando. Então, essa medida, para o sertão nordestino, que já tem problema de falta d'água, é de uma irresponsabilidade tão grande, de uma coisa tão absurda, mas eles não estavam preocupados com isso, né? Apesar de dizerem que são os maiores interessados na água, maiores interessados em proteger o meio ambiente, aprovaram muitas medidas que vão significar para o país um aumento do desmatamento, não só na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, nós temos desmatamento em vários dos biomas brasileiros, né? Em várias regiões onde o Brasil já desmatou demais, onde já está faltando água, onde já tem deslizamento de morro, porque quando chove não tem a floresta protegendo, onde já tem enchente na época de chuva, justamente porque falta floresta para segurar essa água, para evitar que as pessoas construam em cima do rio, nessas áreas o Brasil vai estar, por esse novo código, condenado a conviver com esses problemas. Porque o instrumento que a gente tinha na lei antiga, já não temos mais. Foi rasgado, jogado no lixo, e agora nós temos uma nova legislação que favorece quem desmatou ilegalmente, né? E, por outra via, prejudica quem cumpriu a lei. Eu quero saber o quanto esta informação que eu tenho aqui é correta. Por exemplo, esse código que foi aprovado, que a gente tem aí aprovado, ele desobrigou a recuperação das florestas ilegalmente derrubadas e facilitou novos desmatamentos. O quanto isto aqui é honesta essa informação? Infelizmente, é bastante honesta. Eu posso explicar.
Pelo Código Antigo, e o Código Antigo ele não era só de 65, nós tínhamos ou temos um Código Florestal desde 1934, ou seja, uma coisa bastante antiga. E desde 34, desde essa época, tinha uma regra na legislação que era mais ou menos simples. Fala, olha, você tem regiões, né, que são perigosas de se ocupar, que se você tira a floresta, aquela área pode vir abaixo. O que são? São os morros. Uma área muito inclinada, um topo de morro, né? A gente sabe disso. Até hoje a gente convive na época de chuva, lugares que estão ocupados de forma equivocada, né, porque estão desmatados, vem para baixo. Por isso você tinha uma regra, mantenha essa floresta lá. Você tinha outra regra, olha, todo mundo sabe, já há muitos anos, muitas décadas, não precisa nem ter cientista para isso, embora os cientistas tenham confirmado recentemente isso, que as florestas são produtoras de água. Ou seja, é a floresta que faz o tal do equilíbrio hídrico. Chove, a floresta garante que essa água seja infiltrada, essa água alimenta o lençol, vai sair no rio, evapora, né? Chove de novo e a floresta hoje tem muitas pesquisas, sobretudo na Amazônia, saiu agora recentemente, semana passada, uma pesquisa mostrando que a floresta amazônica não só segura a água da chuva, mas ela produz água de chuva. Ou seja, sem floresta teria menos chuva, não só na Amazônia, mas na Mata Atlântica e em outros lugares. Muito que bem, essa relação existe há muitos anos, a lei protegia essas florestas. Fala, olha, então você não pode desmatar uma nascente. Uma nascente desmatada, e quem é do meio rural sabe disso, né? Uma nascente desmatada morre, ela seca, assoreia, você perde a água que tem ali. Né? Um rio desmatado, ele morre também. Ele é assoreado, começa a ter menos água, né? Quando chove ele enche demais, o que está em volta vai para baixo. Bom, essa regra existia há muitos anos, não pode desmatar, uma regra simples de ser seguida, né? A lei anterior colocava até uma metragem, para não ter dúvida, olha, são tantos metros de tal rio, tantos metros da nascente, morro assim, morro assado, você tinha regras que era para ser cumpridas de forma mais ou menos simples, né? E falava o seguinte, bom, e quem desmatou, o que acontece, né? Então, senhor Marval, tem que proteger. Aí vem o proprietário, mete o trator ali na nascente e derruba. Pela regra que foi revogada, aquele proprietário tinha que recuperar aquela área, né? Se eu desmatei ilegalmente, tenho que recuperar, porque a obrigação do proprietário é proteger aquela nascente, proteger aquele rio, porque aquela nascente, aquele rio não protege a ele. Está dentro da terra dele, mas ela é um bem público. Todos do país são proprietários daquilo ali, todos dependem daquela água. Portanto, o proprietário tinha o dever, a obrigação de proteger. Se desmatasse, tinha que recuperar. Como é que ficou agora no novo código? Agora ficou o seguinte, se o sujeito desmatou um morro, ele vai ficar desmatado, não precisa mais recuperar. Ah, mas vai deslizar. Problema. Ah, desmatou uma beira de rio. Muitos casos não vai ter que recuperar nada, ou vai ter que recuperar muito menos. E é esse um dos pontos que estão sendo discutidos na medida provisória. Alguma metragem foi estabelecida aí de proteção ou de obrigatoriedade? Na medida provisória se estabeleceu a necessidade de restaurar parte das matas ciliares e nascentes. Você agora já está falando desta medida provisória, agora que está sendo analisada para ser votada. Porque ela veio complementar a lei. Na lei... Ela veio melhorar a lei nova, a lei nova que foi aprovada. Exatamente. Agora. Pela lei nova, quem desmatou morro, encosta, topo de morro, manguezal, não precisa recuperar. Essas áreas vão ficar degradadas para sempre. Não importa se o sujeito fez isso há 70 anos atrás, quando a regra, as pessoas não sabiam muito, não era muito clara, ou se fez isso há 4 anos atrás, quando já tinha lei de crimes ambientais, já tinha Ministério Público, já tinha televisão, todo mundo sabia da importância dessas áreas, todos os cientistas, todo mundo, educação ambiental, todo mundo sabia. Esse sujeito que há 4 anos atrás desmatou ilegalmente um morro vai se beneficiar porque ele não vai ter que recuperar essa área. A sociedade vai se prejudicar, porque essa área vai deslizar, não há dúvida sobre isso, entendeu? Em algum momento ela vai vir abaixo, né? Mas talvez o proprietário fale, bom, eu não vou estar mais nessa área, vou ter passado para frente, a fazenda não vai ser mais minha, né? A medida provisória tentou amenizar isso. O que os ruralistas queriam? Olha, não quero recuperar nada, zero, recuperação zero. Tudo que foi desmatado, fica desmatado. Não importa se foi legalmente, se foi ilegalmente, se foi há 4 anos ou 70 anos. Estava tudo no mesmo saco. Bom, a medida provisória, o presidente Dilma falou, não, tudo não. 80%, e aprovou na lei 80% disso. Uns 20%, que são as nascentes e as beiras de rio, que os próprios ruralistas diziam ser os maiores interessados em recuperar, em proteger, a medida provisória falou, bom, nesses casos vai ter alguma recuperação.
mas não é a recuperação daquilo que foi desmatado. Acho que é importante deixar claro. Então, se o sujeito desmatou 30 hectares, né, de um rio, pela medida provisória, em alguns casos ia ter que recuperar 3 hectares, 10%, em outros casos ia ter que recuperar talvez 20 hectares, mas em nenhum caso ia recuperar tudo aquilo que foi desmatado, né? Então sempre algum benefício, alguma anistia tem para quem desmatou. Mas a medida provisória tentava garantir alguma coisinha. E a briga agora é justamente para tirar essa única coisinha, esse único fiapo de proteção que sobreviveu e que está na medida provisória. Bom, eu posso chegar aqui a uma conclusão pessoal, mas daqui a pouco o Raul me confirma. Cada vez mais morros desabarão e cada vez mais as chuvas trarão para nós desastres em todos os setores da nossa nação. E a obrigatoriedade de recuperar as florestas que os protegiam, portanto, desapareceu. É isso que quer recuperar agora essa medida provisória a ser votada. Mas daqui a pouco eu quero perguntar para o Raul também, no próximo bloco, quanto isso modifica a vida em nossas cidades. E os morros e as favelas em nossas cidades? Por que estão desabando? Qual a relação também com tudo isso? A gente vai conversar já no próximo bloco, depois do intervalo.